Olá, aluno, seja bem-vindo ao nosso terceiro e último bloco. Bom, bloco anterior, bloco 2, nós falamos sobre tensão, discutimos a parte teórica, uma revisão bem breve, e agora eu vou discutir com vocês uma situação prática de aplicação dos conteúdos que nós falamos. E iremos concluir essa aula sobre tensão. Bom, aqui eu vou descrever para vocês um problema, e para você, aluno que está acompanhando desde o primeiro bloco, vou colocar o seguinte problema que pode ser pensado quando você estiver atuando de forma exemplar no mercado de trabalho como engenheiro, tá certo? Já vou te colocar como engenheiro-chefe de um departamento de pesquisa e desenvolvimento numa empresa de braço de controle como o que está mostrado aqui abaixo. Então, como você pode ver aqui, esse é um problema adaptado do livro Hibbeler, de resistência dos materiais. Eu digo adaptado porque tem valores modificados, tá certo? É uma adaptação, então, se você for conferir lá, o resultado vai estar levemente diferente porque eu troquei alguns resultados aqui, perfeito? Bom, e você quer, após diversos testes aqui com sua equipe de engenheiros, você chegou ao momento de dimensionar o pino que acopla o braço de apoio, aqui, ó, o pino C, perfeito? Bom, você quer passar essa tarefa para os seus engenheiros, para a sua equipe e, portanto, você delega essa tarefa para 3 engenheiros júniores da sua equipe, perfeito? Um primeiro engenheiro bastante competente é a Ana, a engenheira Ana, tá certo? Outro engenheiro é o Bento e a sua terceira opção é o Thales. Então você fala individualmente para cada um, tentando já testar os seus engenheiros e solucionar o problema que a sua empresa está tendo aqui na parte de desenvolvimento e pesquisa. Tranquilo? Bom, o que você pede para eles? Você pede que cada um deles apresente os seguintes resultados referentes ao teste do pino de acoplamento em C. Quais as reações de apoio sobre o braço e seus valores? Que tipo de tensão o pino em C é submetido devido às cargas? E por fim, supondo que a tensão admissível seja 65 megapascal, qual o valor do diâmetro em milímetros que deveríamos colocar em produção? Perfeito? Então são 3 questionamentos bastante interessantes que versam sobre conceitos básicos. Os seus engenheiros precisam identificar que tipo de acoplamento é, quantas reações de apoio existem e que tipo de tensão o pino C é submetido. Com o dado de tensão admissível, como que você pode fazer o dimensionamento desse pino para mandar fabricar? Isso é um dado bastante importante, porque evita que você gaste material à toa, e otimize, evita que você gaste esses materiais à toa e também otimiza o custo de produção do seu material. Perfeito? Bom, aqui a Ana, belíssima Ana, que prontamente tenta resolver os seus questionamentos, tá certo? Porque ela quer entregar rápido esses resultados e ela está pensando também numa promoção dentro da empresa. E aí ela fala o seguinte, bom, para a letra A ela vai responder, temos uma reação de apoio na horizontal ao longo do tirante AB e 2 reações de apoio no pino em C, porque trata-se de um acoplamento do tipo pino externo, na vertical e na horizontal. Essa é a resposta da Ana. E aí, no item B, a Ana é bastante jovem, tem muito que aprender ainda, ela fala, bom, já sobre o tipo de tensão eu tenho que pensar um pouco, tá certo? E talvez fazer um diagrama de corpo livre vai me ajudar a pensar nisso. Ela foi bastante cautelosa nas respostas, tá certo? Bom, o Bento, que vive na correria dentro da empresa, é um rapaz, um engenheiro espetacular, mas que precisa de alguns cuidados dentro da empresa, Então ele vai e responde, ele está mais ansioso, mais destrambelhado e nervoso, fica nervoso porque ele quer te impressionar, e aí ele fala o seguinte, bom, eu vou responder e já dar valores certamente prontos para que o meu chefe fique impressionado comigo. E aí ele vai e fala, bom, a reação de apoio no tirante AB é horizontal de 15 kN.
sem apresentar muitos cálculos, sem prontamente, sem ter uma resolução cautelosa, o Bento vai lá e te mostra isso. Já o pino em C tem uma reação de apoio de 35 kN. E não fala em que direção que tá certo? Porque o Bento faz tudo na correria. Bom, ao questionamento B, ele vai lá e fala assim, bom, trata-se de tensão normal e de valor determinado apenas por testes experimentais. Então ele foi categórico aqui e falou, bom, a gente precisa pôr no departamento de pesquisa e desenvolvimento para testar. Vai lá, fabrica os pinos e testa e vê qual que suporta, quanto que aguenta, qual diâmetro vai suportar essa carga. Então, o item C, ele falava assim, eu realizaria testes até ver qual suportaria. Então, ele já não quer muito ficar fazendo muitos cálculos, ele já quer partir logo para a parte experimental, o que é uma situação que muitos dos alunos que eu encontro dentro da universidade querem, né? Eles não querem muito saber da teoria, já querem partir para o laboratório, acham que o laboratório você já sai fazendo um monte de testes sem pensar muito bem e sem recorrer à teoria, né? Será que é a maneira mais correta? Bom, vamos ver o que o Thales fez. Bom, o Thales é um rapaz e um engenheiro jovem também como os outros dois candidatos, que são espetaculares, mas o Thales é mais dedicado, estudioso, né, ou mais dentre os três, e a primeira coisa que ele faz é perguntar para você qual é o prazo de entrega. Então isso demonstra que ele está sereno e quer saber quanto tempo ele tem para resolver essa situação. E resolve se planejar para desenvolver suas pesquisas e cálculos. Então ele vai usar a teoria, se houver a necessidade de fazer testes experimentais, obviamente ele vai fazer, mas primeiro ele está pensando em fazer um planejamento, ok? Então ele quer entregar esses resultados dentro de um prazo estipulado e evitando erros, ou pelo menos minimizar os erros possíveis, perfeito? Bom, você como engenheiro-chefe acha que o Thales é o mais correto e tem mais cautela na solução. Então o Thales, vou pegar o Thales como exemplo, tá certo? Para mostrar aqui essa parte teórica é importante, e aí depois a gente pode questionar a atitude dos três engenheiros aqui e ver se faz sentido o que eu estou expondo para vocês, perfeito? Bom, então, primeiro ele vai pesquisar sobre os questionamentos e te faz o seguinte questionamento. Posso te procurar em qual horário, chefe, se eu precisar te mostrar os dados ou tirar dúvidas das minhas pesquisas, né? Então tá lá. E para quando ele quer essas informações. Então vocês combinam o prazo e o Thales vai pesquisar. Qual seria a forma adequada para tentar levar os dados para o seu chefe? Então a primeira coisa, ele faz uma breve revisão dos assuntos que foram colocados, né? Bom, então eu tenho que estudar primeiro, tenho que revisar da parte teórica os tipos de apoios e reações de apoio, porque tem um questionamento que fala sobre isso, né? Então quando você vai estudar para uma prova que tem esses assuntos, como é que você faz esse planejamento? Você estuda, né, os assuntos básicos, teóricos, para poder aplicar em problemas parecidos com problemas que cairão na sua prova? Depois, eu preciso lembrar aqui das aplicações de condições de equilíbrio, né? Se você não lembra, ele está trabalhando numa empresa e faz tempo que ele não lembra sobre isso, ele tem que dar uma retomada nesse assunto, né? Depois ele tem que entender o que é tensão normal de cisalhamento, né? Se ele não lembra bem, e tensão admissível, o Thales efetivamente não lembra, né? E, coincidentemente, nós não falamos aqui nessa aula sobre tensão admissível. Porque eu vou falar agora, e isso demonstra o seguinte em um aluno. Mesmo que o professor coloque todo assunto exposto, se você encontrar um problema que não foi falado em sala de aula, você tem a capacidade de pesquisar e confrontar o seu professor depois. Isso é interessante, mostra que você está empenhado, que você tem interesse, tá certo? E faz com que o seu professor estude também para te passar esse conhecimento. Então, esse pulo do gato aqui é interessante para a gente discutir esse ponto. Apareceu uma questão que não foi dita em sala, pergunte, pesquise, leve esse questionamento ao seu professor, tá certo? Ou ao seu chefe. Bom, agora
ele pode tirar as dúvidas com o chefe dele, caso elas apareçam na tentativa de solucionar e resolver os problemas estipulados. Perfeito? Bom, primeiro passo, né, o Tales, depois de ter estudado tipos de apoios e reações de apoio, ele vai elaborar o diagrama de corpo livre, tá certo? Então é isso que o Tales vai fazer. Então se eu pegar aqui o braço, né, de controle, o que eu posso fazer? Então primeiro de tudo, eu posso verificar que eu tenho duas cargas externas sendo aplicadas, né? Uma aqui que está integralmente na vertical, né? Nessa posição a 75 milímetros do ponto C, e que vale 15 kN. Depois, nós temos uma carga de 25 kN que está inclinada com relação à horizontal e à vertical, e não tem o ângulo de inclinação, mas tem um triângulo pequenininho aqui com os números. Não sei bem para que serve, a gente tem que pensar sobre isso, né? O Tales também falou, mas para que serve esse triângulo aqui? Vamos ter que pensar sobre isso. E o tirante AB aqui, que está 200 milímetros do ponto fixo C aqui. Perfeito? O nosso pino externo está aqui no ponto C. Então, o Tales, relembrando desses conceitos básicos, foi lá e começou a montar o seu diagrama de corpo livre, que é fundamental para resolver problemas de resistência dos materiais. Tá certo? Todo problema que envolve aplicação de forças é interessante fazer o diagrama de corpo livre. Isso não é uma bobagem, faz parte da solução do problema e te ajuda bastante. Então, primeiro de tudo, ele deu um nome para essas forças. Então, vou chamar essas forças de F1 e F2, tá certo? Essa de 25 kN que está inclinada, eu vou chamar de F1, e a de 15 kN vou chamar de F2. Perfeito? Isso vai me ajudar a me organizar. Bom, depois, como esse eixo está num plano, eu vou estabelecer direções. Direção horizontal, que eu vou colocar como se fosse o meu eixo X, e a direção vertical, que é o meu eixo Y. Perfeito? Após isso, eu vou estabelecer a decomposição de força da força que está inclinada aqui, ó, a F1. Então eu posso decompor a força F1 ao longo de uma direção horizontal e ao longo da direção vertical. Isso vai me ajudar na hora de aplicar as equações de equilíbrio. Então eu sei que eu vou ter uma componente horizontal que eu vou chamar de Fx1 ou F1x, como está escrito ali. Você coloque da maneira que você achar mais adequada. E a outra componente F1y. Então agora eu posso, ao invés de trabalhar com F1, eu trabalho com suas componentes que estão determinadas ao longo da horizontal e da vertical. Após isso, eu posso determinar as reações de apoio no pino em C. Então, por exemplo, na vertical eu tenho cargas de cima para baixo. Então, o pino vai ter que reagir com uma força para cima, ou seja, ele vai evitar que o braço desça, né? Translade na vertical. Portanto, vai aparecer uma reação vertical no pino para cima, subindo. Da mesma maneira, eu posso olhar aqui, ó, eu tenho uma reação, eu tenho uma ação, né? Eu tenho uma carga externa azul que está na horizontal. Então vai ter que aparecer uma reação no pino, na horizontal, né? Da direita para a esquerda, contrapondo a carga F1x. Tá certo? Bom, se o braço está preso no ponto C, e é um braço que parece que tem esse formato com o cotovelo, por exemplo, né, devido a essas cargas verticais e horizontal, ele iria rodar em torno do ponto C, tá certo? No sentido horário. Não faz isso porque tem um tirante, né? O tirante está aqui, ó, tirante AB, que evita que o braço gire no sentido horário. Portanto, para evitar esse movimento, eu tenho que ter uma reação de apoio também na horizontal ao longo do tirante. Essa reação de apoio eu vou chamar de FAB. Perfeito? O questionamento que o Tales pode fazer agora é, bom, será que eu estou esquecendo de alguma reação de apoio, de alguma carga? Né? Será que eu consegui descrever todas as forças que atuam no meu sistema? Tá? Feito isso,
eu tenho que agora identificar quem são elas, quanto elas valem, tá certo? Para isso, então, eu preciso saber quem é F1x, quem é F1y, né? Porque são novas forças que são as componentes de F1. Para tal, presta atenção no que nós vamos fazer aqui, que coisa simples. Então, eu percebo que aqui eu tenho um triângulo, né? Que um dos lados vale 5, né? Que está na mesma direção de F1, e depois uma direção perpendicular que vale 3 e uma horizontal que vale 4. Portanto, eu posso definir esse triângulo com ângulo θ, né? E trabalhar a relação trigonométrica para esse triângulo. Então, por exemplo, se eu fizer cosseno de θ para esse triângulo, cosseno de θ, cateto adjacente, que vale 4, sobre hipotenusa, que vale 5. Então, eu tenho o valor do cosseno desse ângulo. Prontamente, se eu fizer para o seno, né, eu também tenho o valor de seno desse ângulo θ, e aí eu posso usar a função inversa e encontrar o ângulo θ aqui, né? Se eu fizer cosseno a menos 1 de 4/5, eu acho quanto vale o ângulo θ. Você pode fazer dessa maneira. O fato é que esse ângulo θ é o mesmo ângulo de forças, né? Se eu pegar essas 3 forças aqui, ó, e montar o meu triângulo de forças para o meu problema. Então, ó, F1, F1y e o F1x, que eu posso colocar ele aqui, eu tenho um triângulo retângulo, cujo ângulo aqui, ó, cujo ângulo é θ do mesmo jeito, né? Então, se eu fizer cosseno de θ para esse ângulo, para o triângulo de forças, eu tenho F1x sobre F1. Mas cosseno de θ eu sei quanto vale, 4/5. E F1 eu sei quanto vale, 25.000 newtons. Portanto, acabo de achar F1x. Perfeito? Uma maneira simples também de fazer isso, eu vou ensinar. Vou falar um macete aqui que é importante. Embora eu não goste muito de macetes, mas eles funcionam bem em algumas situações como essa, para identificar componentes que a gente não pode ficar perdendo muito tempo num problema de resistência de materiais, né? Então, se eu pensar em seno de θ, né, a seno de θ cateto oposto sobre hipotenusa, então eu vou encontrar também a componente y de F1, né? Seno de θ 3/5, F1 25.000 newtons. Então, com isso, com essas relações trigonométricas, eu acabo de identificar quem é F1x e F1y. Perfeito? Presta atenção nessa maneira que é extremamente simples, é bem bobinha e simples para a gente aprender, ó. Bom, nessa situação aqui, né, θ está aqui, mas esse ângulo também é θ, perfeito? Por relações angulares, tá certo? Então, ó, toda vez que você decompor uma força num sistema planar desse, você pode analisar o seguinte, ó, a componente da força F1 que tem o ângulo consta, ele está tocando na componente, ó, então a gente fala assim, ó, o ângulo está com essa componente, com começa com CO, então F1x é cosseno. Nossa, que coisa chata e fácil, né? Pois é. F1y, ó, vê aqui, ó, ele está sem o ângulo θ, sem, começa com SC, seno de θ. Isso nunca falha. Se você usar, você vai ver que eu sempre falo isso em sala de aula. Então, ó, F1x é F1 cosseno de θ, porque o F1x está com o θ. F1y é F1 seno de θ, porque o F1 está sem o θ. Perfeito? Legal essa, né? Bom, depois disso, só aplicar as condições de equilíbrio. O Thales veio, aplicou as condições de equilíbrio. Quais condições de equilíbrio que eu vou aplicar? Bom, eu vou começar com y, tá certo? Então, aplicando a condição de equilíbrio em y, né, falando que todo mundo que estiver na vertical subindo é positivo e quem estiver na vertical descendo é negativo. Então, eu vou olhar as forças que estão na vertical, são as vermelhas e as pretinhas aqui, ó, tá certo? Então, RCV, ou seja, a reação de apoio em C na vertical, positiva, F1y está descendo, menos F2, que o F2 também está descendo. Tudo isso igual a zero. Então, eu vou isolar, posso isolar a reação de apoio vertical em C, né? Estou isolando ela aqui.
F1y eu sei que é F1 seno de θ, né? E F2 é 15. Então passei elas para lá, passam com sinal trocado, né? Elas eram negativas, passaram com sinal positivo, e já substituí F1y por F1 seno de θ. Perfeito? Substituindo os valores agora, né? Então F1 aqui para nós vale 25, essas unidades estão em quilonewtons, né? Seno de θ, quanto que é seno de θ? 3/5, ó. Perfeito? A gente já tinha determinado isso. E aí, só fazer essa conta. Então, 25 vezes 3/5, 25 eu posso cancelar com 5, né? Vai ficar 5 vezes 3, 5 vezes 3 é 15, 15 mais 15, dá 30 quilonewtons. Tá aí, encontramos uma das reações de apoio no pino C, que é uma reação vertical. Perfeito? Excelente. Agora a gente precisa encontrar a outra reação de apoio, né? Que é a horizontal, e também quero encontrar a reação de apoio no tirante. Perfeito? Embora a reação de apoio no tirante não seja o objetivo principal, mas a gente vai precisar achar, vocês vão ver o porquê aqui, tá certo? Bom, fazendo isso, tá aqui o diagrama, aqui em cima, tá certo? Montado. Eu vou pensar agora em aplicar equilíbrio de momentos, tá certo? Por quê? E vou fazer isso no pino em C, ó. Vou contar com o ponto fixo em C, porque aí eu consigo tirar mais incógnitas da equação e consigo achar mais informação, tá certo? Então, fazendo isso, ó, FA distante 200 milímetros do pino em C, vou deixar todas as distâncias em milímetros, porque aí depois vai cancelar milímetros com milímetros, vocês vão ver, tá certo? Então, FA vai fazer o braço girar em torno do ponto C no sentido anti-horário, portanto, é mais FA vezes 200, perfeito? Depois, a próxima força, nenhuma das forças que passam pelo ponto C gera momento, então a próxima força é F2, F2 é 15, então está aqui 15. O sinal de menos é porque F2 vai fazer o braço girar no sentido horário, perfeito? A distância é 75 milímetros, perfeito? F1x, se eu prolongá-la, ela passa pelo ponto fixo, então ela não gera momento. E F1y gera momento no sentido horário, portanto, sinal negativo. Então vai ficar F1y vezes a distância, que é 125 milímetros. Da onde eu tirei essa distância? 75 mais 50. Então a distância é sempre da força até o ponto fixo. Perfeito? Tranquilo? Professor, e F1? Bom, F1, a contribuição dela está na F1y, né? Ou seja, eu troquei F1 por essas componentes. E só quem gera momento é F1y. F1x não gera momento. Tá certo? Então, eu sei que isolando FA, né, e já sabendo que F1y é F1 seno de θ, né? F1 vale quanto? Então, só relembrando, a gente consegue saber que F1 vale 25 kN e seno de θ 3/5 pelo triângulo que a gente já calculou lá atrás. Perfeito? Só substituir. Aqui eu vou ter kN vezes milímetro nesse primeiro termo. No segundo termo, kN vezes milímetro. E embaixo, milímetro. Portanto, milímetro vai ser cancelado e a gente vai ter o valor da força em quilonewtons. Substituindo aqui, fazendo a conta. Então, FAB é 15 quilonewtons. Então, a gente parece que com esses resultados a gente já consegue dizer que lá atrás, ó, o Bento fez todas essas contas bem rápidas e já quis falar para o chefe dele que estava certo. Mas ele não vai apresentar isso aqui, talvez, né? O Thales está sendo bem cuidadoso e ele pode apresentar esses dados para você que é chefe dele. Bom, aplicando a condição de equilíbrio na horizontal agora, a gente percebe que para achar a reação de apoio em C na horizontal, nós vamos precisar de FAB, mas nós já achamos, perfeito? Então, isolando aqui, ó, a reação de apoio em C na horizontal, F1x, mas quem que é F1x? 25, não é isso? Cosseno de θ, cosseno de θ, 4/5. Já substituí aqui, ó, perfeito? FAB vale 15.
Então, ó, fazendo essa conta aqui, ó, 25 vezes 4 dividido por 5 dá 20. FAB é 15, vai ficar 20 menos 15. Portanto, a gente acaba de achar a reação de apoio horizontal. Perfeito? Encontramos todas as reações de apoio no pino em C, inclusive a reação de apoio no tirante AB, que era preciso para achar a reação de apoio horizontal no pino C. Perfeito? Então, a gente já resolveu boa parte do problema que foi proposto. O Thales está com todos os cálculos detalhadinhos e os resultados que parecem estar corretos. Perfeito? Bom, depois ele vai pensar da seguinte maneira. O pino em C é um acoplamento do tipo pino externo, que está lá. Então, como que atua isso? Então, eu tenho duas reações de apoio, portanto, esse pino em C ele pode ter uma única força resultante, que é a reação resultante, que vai atuar ao longo, né, da seção transversal desse pino, tá certo? E aí, eu posso encontrar agora essa reação de apoio, né, resultante, fazendo um cálculo aqui bastante simples, que é a soma, né, de vetores que são ortogonais. Então, isso aqui, os alunos falam assim, professor, só aplicar Pitágoras, né? Isso, tá certo? Porque é a soma de vetores num plano ortogonal XY, tá certo? Das componentes. Então, fazendo isso, eu consigo encontrar o valor da reação de apoio resultante que atua no pino C. Então, eu tenho um valor aí que vai dar 30,41 kN, perfeito? Que vem da soma resultante das componentes horizontal e vertical das reações de apoio no pino. Perfeito? Bom, então agora eu vou pensar o que essa reação provoca, tá certo? No pino em C. Então, depois de pesquisar, o Thales começa a perceber o seguinte, bom, esse pino, né, com essa reação de apoio resultante, vai sofrer cisalhamento duplo. Como assim, professor? Então, o pino, ele tem essa carga sendo aplicada e ele pode ser decepado, eu sempre falo essa palavra para os alunos, em 2 pontos. Tá certo? Onde ele está reagindo. Então, se o pino não suportar, ele vai ser decepado em 2 pontos, em 2 regiões. Quem está suportando essa carga é a área de seção transversal do pino em 2 pontos, em 2 regiões. E cada região suporta metade dessa carga. Portanto, esse tipo de problema é um problema que envolve cisalhamento duplo. Eu tenho 2 áreas do pino suportando essa carga. Ou eu posso pensar o seguinte, uma área suporta metade dessa carga, porque o pino está em equilíbrio estático. Portanto, a tensão desse cisalhamento, né, que esse pino vai suportar, é dada pela reação de apoio dividida por 2 pela área que essa força atua, né, que é a área de seção transversal do pino. Perfeito? Considerando que esse pino tem uma área de seção transversal circular, então a área vai ser π diâmetro ao quadrado sobre 4. Perfeito? E o que é tensão admissível? Então, tensão admissível é um valor de tensão máximo que a estrutura suporta, né? Tensão admissível, seja ela cisalhamento ou normal, é o valor de tensão máxima que a estrutura suporta dentro de um nível de segurança adequado. Ou seja, é o maior valor que a estrutura pode suportar e eu tenho certeza que ela não vai sofrer nenhum tipo de ruptura, tá certo? É um valor seguro de tensão. Então é como se fosse um valor limite que a peça suporta. Perfeito? O Thales foi lá e pesquisou isso porque durante o bloco 1, bloco 2 e bloco 3 nós não falamos, né? E, obviamente eu deixei para falar no exercício, porque é um conceito bastante simples falar sobre tensão admissível. É bastante intuitivo também depois que você vê do que se trata. Portanto, se eu substituir aqui, onde a área, o valor da área, e isolar o diâmetro, né? O diâmetro ao quadrado, eu vou isolar ele aqui, eu tenho essa relação de tal maneira
que se eu souber qual que é a tensão máxima que o pino suporta, né, e eu sabendo a carga que ele vai ser submetido naquela aplicação, eu consigo fazer o dimensionamento do pino. Então, eu consigo achar o valor do diâmetro que o pino tem que ser fabricado e que esse valor de diâmetro vai ser suficiente para suportar a situação de aplicação que ele vai ter. Perfeito? Substituindo os dados aqui, então, ó, que nós temos, né, e fazendo essa conta, a gente percebe que o diâmetro que o Thales chegou é 17,26 milímetros, tá certo? Muitos problemas falam assim, bom, encontre o diâmetro para esse valor de tensão admissível e coloque com aproximação de 5 milímetros. Então, se a gente for, o que é isso? O que significa isso? Né? Os alunos me perguntam bastante. Então, o Thales foi lá e analisou essa questão também. Bom, aproximação de 5 milímetros, né, você vai ver qual que é o múltiplo de 5 mais próximo de 17. Por exemplo, 15. 15 é um múltiplo de 5. Mas 15 é um diâmetro que está abaixo desse valor limite. Eu não posso pôr 15, porque senão o pino vai romper. Perfeito? Não, se ele não romper, a certeza que eu tenho é que ele está fora de uma dimensão de segurança. Tá certo? Então eu vou procurar um múltiplo de 5 acima desse valor. Percebe? Então, se eu tenho um valor de 17, eu posso trabalhar com um valor de 20 milímetros. Tá certo? Se for mais fácil de fabricar. No entanto, não há necessidade de trabalhar com um múltiplo de 5. Eu posso aqui querer arredondar e colocar, sei lá, 19 milímetros, né? Se essa margem de segurança for adequada. Então, eu tenho esses dados de dimensionamento e eles podem ser usados aqui nesse caso. Então, o Thales foi lá, pegou todos esses dados, né, fez a lição de casa, entregou para o chefe, né, e discutiu com seus colegas também para compartilhar as experiências dos seus estudos e fazer com que os colegas possam seguir o seu exemplo. Perfeito? Pega esse exemplo, traga para a sua vida, para você estudar aí dentro do seu planejamento. Bom, concluindo a aula de hoje aqui, pessoal, nós falamos sobre conceitos básicos, né? Dentro desses conceitos básicos, tipos de estruturas e apoios, tipos de cargas, como calcular as reações de apoio, né? Pegamos e discutimos conceitos básicos de revisão sobre tensão e o mais importante, como pegar tudo isso, fazer um planejamento e resolver situações, problema, fazendo com que essas situações sejam situações que te envolvam como se elas fossem problemas do seu dia a dia e tornando a aprendizagem efetiva, tá certo? Espero ter ajudado, né? A próxima aula espero por vocês. Vou falar na unidade 2 sobre deformação e propriedades mecânicas dos materiais, uma aula bastante importante que vou falar sobre diagrama tensão-deformação também. Aguardo você na próxima aula. Cuide-se e bons estudos. Até breve.